Eu sou o Thiago Orsetti e você está assistindo mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui hoje para falar de cultura empresarial. A pauta de hoje é mais ou menos o seguinte: a cultura empresarial é o que está escrito ou é o espelho do comportamento do dono? Estamos aqui com Osmar Dalpicolo, da Contabilidade Evoluir. Estamos com o Luiz Fernando Elias Felipe, idealizador do grupo Amigos que Ajudam Amigos, e José Antônio Ferreira, da E-Serve, Soluções Tecnológicas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E quero dar o start aí falando com o nosso amigo Osmar. Osmar, o que é a cultura da empresa? Você estava falando aqui, antes da gente começar, que se o empresário é ruim, a cultura vai ser ruim e assim por diante. É isso aí. O que a gente tem que levar em consideração? A cultura. Não é o que está lá escrito na parede, não é os que são os mandamentos. Cultura é aquilo que vive o negócio. Às vezes eu tenho lá os mandamentos e aí quando eu vou olhar a empresa totalmente desorganizada. Aí eu vou olhar, a empresa não segue diversas regras. Ou seja, a cultura é o dono, é o reflexo do dono. Como é que está o meu negócio? Às vezes você chega lá no negócio do cliente, está tudo de perna virada para o ar. O colaborador dele é revoltado da vida. E aí o que a gente precisa? Mudar a mente do empresário. A gente precisa reconfigurar aquele empresário. A gente precisa desenvolver diversas ferramentas para que aquele negócio volte aos patamares da cultura. Aí a gente vai, eu como empresário, como é que eu quero o meu negócio? Organizado, rentável e que os meus clientes sintam segurança, sintam a qualidade dos meus colaboradores de gostarem de trabalhar no local. Isso é muito importante. Perfeito. Zé Antônio, você tem equipe, como é que você, quando chega para atender, prestar serviço para um cliente seu, como é que você enxerga essa questão da cultura? É realmente espelho do dono? Não é? Tem uma grande influência no resultado do negócio? Como é que o dono interage com você? Como é que você leva isso para a sua equipe? Eu já trabalhei com equipes grandes, eu trabalho com prestação de serviço, né? Eu já tive uma equipe de, pelo menos na área técnica, de 10 técnicos, que para o meu porte é uma coisa grande. E sim, o dono realmente ele tem que colocar ele tem que primeiro entender o seu negócio e saber como ele quer fazer, o que ele precisa passar para o seu colaborador. O que acontece? A gente que trabalha pequeno, que trabalha na área comercial, a gente vai diretamente no nosso cliente. E o cliente, ele acostuma a lidar diretamente com a gente. Então, para você estipular uma qualidade de atendimento para o seu cliente, você tem que treinar o seu funcionário, você tem que passar para o seu funcionário de forma clara como ele tem que abordar, atender o cliente, e não só de forma remota, no atendimento telefônico, WhatsApp, hoje com a modernidade, mas dentro da minha profissão, a gente lida diretamente atendendo o cliente na casa do cliente. Então, o seu funcionário, para chegar na casa do cliente e atender o cliente, ele tem que ser preparado. Então, a gente que tem mais experiência, que tem vivência ao lidar com o empresário lá na ponta, você tem que criar no seu funcionário a cultura de educação, de abordagem, de conversar, e isso é desenvolvido. Isso tem total condição de fazer, de treinar, né? É treinável e precisa ser feito para evitar ruídos lá na ponta. Mau atendimento, palavras ou comportamento que o empresário vai interpretar de outra forma. Então, assim, implantar cultura, implantar procedimentos de
de atendimento é importantíssimo para lidar com o cliente final, não tem jeito. Luiz Fernando, você tem filhos? Não tem. Não? É porque eu escuto o seguinte, se você quer educar seu filho, basta você ter a postura como um pai que você quer que ele tenha. É porque o pai não é o que você fala, né? É o que você faz, é a postura que você toma. Não adianta você o querer que reflexo. que o filho respeite uma professora, uma outra coleguinha, se você não respeita a sua esposa e tem a relação ali. Exatamente. Luiz Fernando, me conta um pouquinho como é que você lida nesse teu negócio, né, que é o grupo Amigos dos Amigos, como é que é o reflexo da sua postura em cima, já que a gente está falando de cultura, né? Como é que é a cultura do grupo e como você se vê e como você enxerga que os outros lhe veem? Porque existe uma grande diferença de como eu acho que os outros me enxergam e como de Verdade. fato os outros me enxergam. Queria que você falasse um pouquinho. É verdade. E eu tenho. Hoje o grupo lá tem quase 700 bares e restaurantes. Você imagina, tem de todos os tipos de pessoas, os tamanhos de negócios. E uma coisa que é comum desde lá do início, desde 2020, quando o grupo começou, é comum que a gente vê que os negócios que prosperam, o dono tem aquela força em cima do negócio, tem aquela aura, tem aquela vontade, desde lá do início. A gente entende que para o negócio dar certo, não adianta. Tem que estar o dono tem que estar de olho, o dono tem que ter força e ele tem que passar essa energia para a equipe dele. Com uma equipe bem treinada, ele consegue desenvolver. Agora, é assim, eu trabalho muito com processos, procedimentos lá na minha empresa. Eu sempre falo assim, nada substitui o dono. Então, se você é dono, eu vou implantar tudo, vai fazer tudo. Não, vai lá você tem que estar à frente, você tem que estar junto com a sua equipe para que você consiga fazer o seu negócio prosperar, o que já é difícil pra caramba hoje em dia. Imagina, no Brasil é super fácil. Não é tranquilo? É bem tranquilo, não vamos polemizar. Mas é bem tranquilo, né? Ninguém atrapalha, né? Então, assim, vai lá, bota a sua fé, bota a sua energia, bota a sua aura em cima daquele negócio com a sua equipe que vai dar certo. Não pode ser mais ou menos. A gente está num país que não pode ser mais ou menos. Vai com a cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês, queria que rodasse a resposta de cada um. Aquela máxima que fala assim, na minha empresa, eu, como dono, faço o papel de funcionário e o funcionário tem que fazer papel de dono. Isso é verossímil? Isso é concreto? Na sua empresa, isso acontece? Tiago, a gente tem uma métrica que é vestir a camisa do dono. A gente tem a métrica 99% suor, 1% inspiração. Eu trago muito isso, empatia. A mesma coisa que eu me coloco no lugar do meu colaborador, quando eu falo para ele vista a camisa da empresa, eu estou dizendo para ele vista a nossa camisa, se coloque no nosso lugar. Como eu, como dono, gostaria de tratar o meu cliente? Como eu, como dono, dou estrutura para o meu time? Como eu, como dono, remunero meus colaboradores? Como eu, como dono, invisto em saúde e bem-estar socioemocional? E eu, como dono, como é que eu premio o meu time? Então, quando eu olho nessa perspectiva, eu começo, não só eu como dono, mas eu me colocando lá no lugar do meu colaborador. Então, eu faço também com que ele reflita, caramba, eu como dono, e ele fazendo isso por mim, eu me sinto muito satisfeito. E aí o colaborador se sente mais na garra de todo dia dar o seu diferencial. Pelo que você está me falando aqui, o ambiente faz uma grande influência. Criar esse ambiente, o dono criar esse invólucro, esse ambiente, para que as coisas, além da postura, uma postura positiva, como o Luiz falou aqui, o sucesso está realmente atrelado, o sucesso de uma empresa está realmente atrelado ao envolvimento, à paixão que o dono consegue transmitir para os seus colaboradores.
É isso, Zé? Eu vejo exatamente assim. Exatamente assim. Você tem. Somente quando a gente trabalha com pequenas empresas, em que o dono tá lá, na verdade o dono tá na ponta, no meio e no, no começo, no meio e no fim, é muito importante, muitas vezes, você comunicar bem o que você quer, comunicar bem essa sua cultura, que na verdade é uma paixão, né? Não, a gente está lá para fazer o nosso trabalho, para faturar, mas é como o Luiz falou, você muitas vezes se entrega ali de corpo e alma, né? Então, comunicar esta paixão para o seu funcionário, às vezes é muito melhor do que uma palestra motivacional ou qualquer outra coisa. O funcionário, muitas vezes, quando você conversa a realidade, o que você espera, onde você quer chegar, como você tem que tratar, e você executa isso, ele está vendo que você executa isso, que é aquilo que você estava comentando sobre o exemplo do pai, tem muito a ver, ele entende. Claro, existe ser humano de todos os tipos, então, Entende quando ele tá aberto para entender. né? Também tem Existe ser verdade. humano de todos os tipos. Muitas vezes ele entende. Agora, se ele vai seguir ou não, aí é o que a gente estava comentando sobre se o colaborador não se engaja, aí é um outro problema que você tem que tratar. E só fazer um esclarecimento para você que está nos assistindo aí, o Zé Luiz, o Zé Antônio, desculpa, o Zé Antônio trabalha com prestação de serviços, Na área de tecnologia, tecnologia, informática, automação comercial e sistemas de vendas. sistema de vendas. Eu lembro do sistema de vendas, porque tinha um amigo em comum que tinha E sistema de vendas, emissão de cupom fiscal, emissão de Exatamente. pedidos. Nosso amigo Osmar tem uma contabilidade e é especialista no assunto, mas aqui está aquilo que a gente ainda não sabe. Luiz Fernando, você é o idealizador do grupo Amigos dos Amigos. Isso. Mas qual é vossa empresa? Não está aqui Boa. na pauta, eu tô Eu também querendo quero saber. Estamos todos curiosos. Você que está em casa está curioso, eu tenho certeza disso. Conte para nós, conte o segredo. Eu sou dono de uma agência de marketing chamada Brazu. A gente trabalha principalmente com bares e restaurantes, né? Por isso o grupo é um grupo nichado para bares e restaurantes. Fazemos todos os trabalhos, fotos, Google, rede social, iFood, gestão de cardápio, todo esse. E o grupo Amigos Ajudam Amigos é um braço social da Brazu. É onde o pessoal pode se ajudar de forma gratuita. Então, para quem tem bar e restaurante, bora fazer parte, é gratuito. E, cara, tem 650 pessoas lá, todo dia milhares de trocas de mensagens. Na verdade, você foi muito inteligente porque você criou de uma forma, eu tenho certeza disso, porque nada, naquele momento terrível que a gente passou, você criou uma forma de suplantar ali o que deveria ser uma válvula de escape, né, para o empresariado, porque tudo ficou fechado na pandemia. Você pegou esse gancho e agora tem esse braço que é muito legal, porque você indiretamente está vendendo sua competência, seu serviço, né? Quando a gente começou lá em 2020, realmente por causa disso, a ideia era ajudar 10 restaurantes. Por quê? Porque, bom, na época eu vendia sistemas, igual o nosso amigo, e a primeira coisa que eles cortaram, sistemas. E todo mundo estava fechado. Eu não sabia o que fazer. Os meus clientes, meus amigos não sabiam o que fazer. Estava todo mundo perdido. Então, o que eu fiz? Eu juntei as 10 pessoas que eu conhecia de cada área. Uma de finanças, outra na época, gestão de cozinha. E, galera, vamos ajudar aqui 10 restaurantes? Vamos. Mas todo mundo de forma voluntária. Todo mundo voluntário, até hoje. Que legal, mano. Que legal. Até hoje. E aí, dos 10, hoje tem 650 e poucos aí. Todo dia a gente entrando. Agradeço muito para quem faz parte, mas a ideia é realmente um ajudar o outro.
Essa é a verdade. Amigos ajudam amigos. É uma loucura que a gente tem, que a gente faz. Mas hoje, com 600 pessoas, deve ter alguém que faz a gestão do Nossa grupo. senhora, Senão você fica o dia inteiro é uma respondendo mensagem. equipe. É uma equipe. O Osmar faz parte, o Osmar é da nossa comissão de lives, a gente tem a comissão de entrada, a gente tem a comissão de eventos presenciais. O negócio não é só um grupo do WhatsApp, né? Não, não. Quando eu li a pauta, eu juro, eu pensei, é um grupo do WhatsApp. Que É. ali as pessoas, olha, alguém sabe, alguém é encanador, olha, estourou o cano, tá faltando luz. Ó, você aí tá sem, pô, a prefeitura tá, como é que eu abro um recurso aqui de uma cobrança, sei lá. Eu pensei que era isso. Mas pelo que você está me falando, é um negócio complexo, já com várias Estruturado, né? frentes. Muito legal, muito legal. Não, tem várias comissões e tem vários. A gente tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, onde a gente premia, homenageia 3 membros por dia. Então, temos patrocinadores que ajudam o grupo a se tornar financeiramente viável, porque Ah, sim, tem custo, né? Tem É. para sustentar a equipe, para ter essa, né? Para a coisa funcionar, tem que ter arrecadação, não tem como. E o Osmar tá com a gente, nossa, quase desde o começo do grupo, cara. Tem ajudado demais. Eu desconfiava que você estava, sua mente, eu ia falar diabólica, mas não, é do bem, né? Sua mente, megamente, estava envolvida nisso. É bem coisa dessa sua criatividade. Fala um pouquinho, como é que surgiu essa ideia de participar? Tiago, o que eu tenho aprendido? Na vida, não é vender. Ninguém compra, eu bato lá na porta, quero te vender. Ninguém compra. Mas automaticamente, quando eu vi a oportunidade de eu ajudar alguém, automaticamente é recíproco. A ajuda vai vir para mim. Ou seja, por aquela pessoa que eu ajudei, aquele grupo que eu ajudei, aquela comunidade que eu ajudei, automaticamente eu sou ajudado. Então, antes de querer vender alguma coisa, estenda a mão. Seja acessível, dê suporte. Automaticamente as coisas vão acontecer para você. Quando o Luiz deu a oportunidade de fazer parte do grupo, foi quando eu entrei trazendo palestra, trazendo o quê? Conhecimento para o grupo. Eu sou TDAH, eu sou muito movido à informação. Tudo que você imagina de canal, repertório, eu estou buscando. E automaticamente eu sempre compartilho com o grupo. Tudo que eu vejo, seja TikTok, seja Instagram, Facebook, qualquer mídia social, eu pego aquilo e vou compartilhando dentro do grupo. Tá vendo? Eu estou ajudando aquele empresário, aquele empreendedor. Por que eu estou ajudando ele? Debaixo dele, primeiro ele que tem sonhos. Segundo, ele tem uma estrutura que são pessoas, são famílias. Então, se aquele empresário continuar tendo sucesso, automaticamente aquelas pessoas que estão debaixo dele, aquelas famílias, vão ser também bem-sucedidas. Então, é uma ajuda. Olha só o tamanho que é o universo. Eu acredito muito nisso. O que você planta é o que você colhe. Se você gera gentileza, a gentileza vem para você. Se você estende a mão é estendida para você. Nada é por acaso, né? E tenho lido muito a respeito de como é a tua postura, como você cria a sua visão de mundo e como você atua no mundo é o reflexo que você vai ter de volta, né? Então, aquilo que você comentou é muito verdade. Você faz o bem, você recebe de volta o bem. Você é gentil, você recebe gentileza. Então, isso é muito bom e é muito verdadeiro. A gente precisa ter isso enraizado na gente. Inclusive, assim, como já foi dito, no mundo empresarial, mesmo, né, na nossa vida comercial, a gente tem que enxergar o nosso cliente como, às vezes não é um amigo, né, não vamos ser hipócrita, mas é um parceiro, né? E muitas vezes, essa troca comercial, você também tem ali a ajuda ao nosso parceiro, né?
não é... Eu sempre... Eu vim de outra empresa, agora com a Servitec, mas eu já tive em outra empresa, e eu sempre vi os meus clientes como parceiros, em que eu estou ali para ajudá-lo, tem a troca comercial, óbvio, mas muitas vezes eles também estão me ajudando com feedback, com a sua experiência de vida. Nossa, quantas vezes eu já sentei aqui, que nem a gente está conversando agora, sentei com o cliente para tomar um café e escutei a história de vida do cliente. Não, e aí você passa a agir de uma forma mais humana, você Humana. passa a entender as dores do cliente, você passa a atendê-lo de uma forma mais assertiva, né, para conseguir atender e suprir aquele problema. Eu trabalhei em lojas, grandes lojas, e às vezes tinha cliente que entrava todo dia de manhã só para dar uma volta. O que o cliente queria? Queria conversar. Verdade. Morava sozinho, queria conversar, queria o carinho, queria alguém para poder bater papo. Olha que loucura, né? E a gente lida com o ser humano, né? E o ser Sim. humano tem N carências que você pode, entendendo elas, fazer a sua venda, né? Ter a Sim. troca comercial, mas de uma forma muito mais tranquila, assertiva, entendendo quem está por trás lá. Tem que entender que atrás de toda empresa tem o quê? Humanos, pessoas. E com seus sentimentos, suas frustrações, suas alegrias, suas tristezas, seus problemas, são seres humanos, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu preciso que vocês. Obrigado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Esse é o showtime. É a hora do show. Vamos lá, Osmar. O que eu posso contar? Serviço da contabilidade. Eu vou ter que ficar olhando, porque eu tenho TDAH também, eu tenho que ficar olhando aqui assim toda hora. O que a gente pode contar com o Osmar na contabilidade? Olha, tem uma arte aí bonita, hein? Tem, a gente está no Uau. processo, Thiago, de troca de identidade. Olha aí, olha aí. Então a gente está saindo Opa. de contabilidade evoluir para dar o Piccolo contabilidade. Não vai mudar a essência, ó. Soluções e evolução para o seu negócio. Isso a gente não perde. Por que soluções e evolução para o seu negócio? Porque sempre a gente está trazendo tecnologia para agregar valor ao negócio do meu cliente. Então nós somos uma contabilidade especializada. Não só entregamos guias para os nossos clientes, não só somos geradores de registro de colaboradores. A gente faz desde a escrituração até a contabilidade, onde o cliente tem balanço, o cliente tem DRE, onde o cliente tem a oportunidade de fazer certificado digital, registro de marca, gestão financeira, o famoso BPO. Então a gente tem um ecossistema de produtos para oferecer aos nossos clientes. Eu estou olhando aqui e eu estou achando que o Luiz tem dedo aqui, hein? Tem não no desenvolvimento da marca? Deu um tchan aqui, hein? Esse dourado manteve a identidade visual, porque é azul, tá, né? Mas deu uma profundidade, eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu fico analisando o logo. Parabéns, viu? Ficou bacana. Passa uma imagem mais assertiva. Tiago, a gente vive no mundo das IAs. Hoje não é o foco aqui de falar de IA. Isso foi construído por IA. Isso aqui foi construído por um humano. Isso aqui foi construído pelo meu agente. Então é o meu agente que me acompanha, é o meu agente que me dá todo o repertório que eu preciso desenvolver. Bacana demais. Então, parabéns. Olha só que legal. Todos nós hoje temos a oportunidade de ter um agente à nossa disposição 24 horas por dia. Perfeito. Onde você pode compartilhar e pedir para ele qual o melhor. Você me conhecendo, a estrutura, quem é meu público, quem é meu alvo, desenvolva para mim. Tudo tem aqui uma métrica. Por que o DP, por que o dourado, por que o azul? Tudo tem uma explicação. É isso aí. Mas ficou muito bom, viu? Parabéns. Não que não passasse, mas já deu comparando uma logo com a outra, dá um peso maior. Thiago, só um comentário Pois não. rápido. Aqui é uma quebra de paradigma. Dá o Piccolo. Por quê? Minha esposa. Por que você quer diversos nomes? Por que você não usa o seu sobrenome que é forte? Verdadeiro. E ela falou para mim uma, duas e na terceira ela me convenceu.
Então, hoje, esse novo logotipo é graças a ela, a insistência dela, junto com a nossa IA, que é o nosso agente. Parabéns, parabéns. Parabéns para sua esposa que teve uma ideia bacana. Eu acho que dá peso usar o sobrenome, né? E assim, independente você estaria ali preso, é sempre a contabilidade evoluir. Com o seu nome, você pode abrir várias frentes de trabalho, continuando a usar o seu sobrenome, né? É isso. Vamos lá. Luiz, fala um pouquinho qual é. A gente está aqui para falar do grupo, né? Então você fica à vontade para falar do grupo ou se para falar de vossa empresa, por favor. Não, vou falar do grupo. Perfeito. Então, ó, para você que tem um bar, restaurante na Baixada Santista, vem participar do grupo. Pô, mas quais são os benefícios? Eu vou falar alguns. A gente tem evento presencial a cada 2 meses. A gente tem treinamento, inclusive com o Osmar aí à frente, a cada 2 semanas, totalmente gratuito. A gente tem no grupo 650 bares e restaurantes que vão trocando milhares de ideias por dia. Porque, meu, eu já tive restaurante. É punk. É punk, eu não aguentei. Pelo amor de Deus, é muito complexo, é muito complicado. A gente trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite só para servir o almoço. O pessoal acha que não, é rapidinho, é fácil. Não é. Tem todo um preparo, tem toda uma. É difícil pra caramba manter. Então, é legal que você vai estar num local onde você vai ter, bom, além de treinamentos, eventos, você vai conversar com outras 650 pessoas que estão passando o mesmo perrengue que você. O mesmo problema que você tem, e de repente, essa outra pessoa ela já passou e tem uma solução. Luiz, eu não tenho essa solução. E eu sempre tive em mente isso. A ideia é juntar todo o conhecimento em um local para que você possa. Quem tem aqui, como conserta a geladeira? Nós todo dia tem. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Para o interessado, o empresário que tem e que quer ter acesso ao grupo, é só ele mandar uma mensagem no arroba lá do Instagram? Isso. Seria arroba amigos ajudam amigos 013. Ele Isso. manda lá uma mensagem, aí é direto o acesso ou ele vai passar pelas comissões lá, avaliação, qualquer coisa assim? Só para o Não, pessoal saber como é que funciona a métrica. entra lá no nosso Instagram, manda uma mensagem lá, você vai receber uma ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição ela vai ser checada pela comissão de entrada. Só pode participar do grupo os donos e sócios, tá? Isso é muito importante. Perfeito. E então entra lá, manda uma mensagem, vai falar direto comigo lá. Eu tô 24 horas lá no Instagram respondendo a galera. E aí então você faz a ficha de inscrição, passa pela comissão de entrada, foi aprovado, cara, no mesmo dia você já entra no grupo de WhatsApp, já entra na fila de postagens que tem nas nossas redes sociais, tem mais de 100 mil visualizações por Bacana mês demais. e é gratuito para quem faz parte do grupo. Já vem fazer parte dos treinamentos, já vem fazer parte dos nossos eventos, já entra no ecossistema. Perfeito. Zé Antônio, por favor, dê o seu show. Como é que a gente faz para encontrar a eServe Tech? Como é que a gente te acha? Como é que a gente fala com a sua equipe? Como é que a gente pede um orçamento? Enfim, O que a gente faz? o que a gente faz? Bom, a eServitech é uma empresa de tecnologia que trabalha com sistemas de vendas e emissão de cupom fiscais. Fazemos também manutenção em equipamentos, computadores, toda a parte de equipamentos de automação comercial, leitores de código de barra, no breaks, gavetas de dinheiro, enfim. O nosso contato é fone WhatsApp 13 9974 8215. O Instagram é @eServitech Soluções, né? eServitech Soluções, tudo junto. E precisar falar com a gente, precisar de uma força, precisar de sistemas ou a parte de manutenção, entre em contato com a nossa equipe por esses contatos.
e a gente agenda uma visita, conversa e estamos aí para ajudar todo mundo. Gente, esse é mais um episódio do podcast Muretas. Eu sou o Thiago Orsetti e você que está aí em casa, deixa o seu like, faz o comentário, manda um alô, fala que você viu o programa, que você já tem os serviços desses empresários bacanas que estão aqui. E eu queria agradecer a todos vocês aí, a presença, a participação. Vamos ajudar, que a gente recebe de volta aquilo que a gente entrega para o mundo. É isso aí. A gente se vê até o próximo episódio do podcast Muretas. Até lá!